O meu nome é Jorge. Eu tenho 52 anos e nasci e me criei aqui mesmo em Várzea do Cedro, em Minas Gerais. Sem muita enrolação, eu vou direto ao ponto, mas asseguro que tudo o que passei foi real, mas você decide acreditar ou não. Foi em 1993, em uma sexta-feira santa que eu jamais vou esquecer. As coisas mudaram de figura aqui no nosso pedacinho de mundo. Era um clima de calor na época. Mesmo de noite, não dava para respirar direito. Eu estava ali, no quintal, sentado na cadeira de balanço, quando Dona Perpétua, a minha vizinha do lado, apareceu no portão toda descabelada. Jorge, Jorge, pelo amor de Deus, vem cá, ela gritava segurando a roupa. A Dona Perpétua é uma senhora de 70 anos, viúva, que mora sozinha em uma casa pintada de azul. Uma mulher sisuda, que não costuma alterar-se por qualquer coisa. Quando eu vi ela daquele jeito, eu larguei o copo de suco na mesa e fui correndo. Que foi, senhora? Tá tudo bem? Não, menino. É no lote vago. Tem uma coisa lá, um bicho muito feio. O lote vago fica bem em frente à casa dela. É um terreno abandonado faz há uns 15 anos, desde que o dono morreu e os herdeiros brigaram na justiça. O mato cresceu tanto que virou uma pequena mata. Todo tipo de bicho se escondia lá. Gambá, tatu, cobra. Achei até uma jiboia enrolada no pé de manga que tem lá no fundo. Que tipo de coisa, Dona Perpétua? Eu estava na cozinha lavando a louça do jantar quando ouvi um barulho esquisito. Parecia gemido de gente, mas meio rouco, sabe? Aí eu olhei pela janela e vi 2 olhos vermelhos brilhando lá dentro do mato. Eu pensei que fosse cachorro ou gato. Bicho de rua sempre aparece por aqui procurando comida. A senhora tem certeza que era vermelho? De noite, qualquer luz pode enganar. Jorge, eu nasci aqui e me criei aqui. Conheço todo tipo de bicho que existe nessa terra. E isso não era bicho comum. A velha estava bem assustada aparentemente. Então eu resolvi dar uma olhada. Peguei a lanterna e atravessamos a rua. O lote tem uma cerca de arame farpado meio caída, cheia de buraco. A gente consegue entrar fácil. Liguei a lanterna e comecei a iluminar o mato. No começo não vi nada demais. Só mato alto, lixo que o pessoal jogava por cima da cerca, umas latas velhas. Mas quando cheguei mais perto do fundo do terreno, onde tem aquela mangueira grande, a coisa mudou de figura. As folhas do chão estavam todas reviradas como se algo grande tivesse passado por ali se arrastando. E tinha um cheiro que era aquele cheiro muito esquisito, algo podre, uma caatinga lascada. Tá vendo, Jorge? Eu não tô maluca. De repente ouvimos um barulho de galho quebrando bem atrás da gente. Viramos ao mesmo tempo e foi aí que eu vi. Vimos uma criatura agachada atrás de uma moita de urtigão, a uns 10 metros da gente. O corpo tinha formato meio humanoide, mas tudo desproporcional. Os braços eram compridos, o corpo estava todo coberto de pelo escuro, os dentes apareciam mesmo com a boca fechada, grandes e pontiagudos que nem faca de açougueiro. A coisa parecia estar vasculhando alguma coisa ali no matagal. Dona Perpétua caiu sentada no chão e começou a rezar. A criatura se levantou devagar e vi que era alta que nem um homem, mas andava meio curvada, apoiando as mãos no chão de vez em quando. Não sei de onde tirei força, mas peguei a Dona Perpétua pelo braço e saímos correndo. Atravessamos a rua que nem 2 doidos. Entramos na casa dela e trancamos a porta. Ficamos ali ofegante, ouvindo o movimento da rua. Viu, Jorge? Viu que eu não estava mentindo? Eu vi Dona Perpétua. Mas que raios era aquilo? Ficamos o resto da noite acordados. Depois eu dormi lá, na casa dela, e eu não tive nem coragem de ir para a minha casa. Ficamos espiando pela fresta da janela. De vez em quando a gente ouvia um barulho no lote, galho quebrando, lata batendo, mas não vimos mais a criatura. No sábado de manhã, o seu Dirceu, que mora na esquina, apareceu contando que 3 galinhas dele tinham sumido durante a madrugada. Só sobraram as penas espalhadas pelo terreiro, todas sujas de sangue. E tem mais, ele disse.
Achei umas pegadas estranhas na terra perto do galinheiro. Parecem de gente, mas com unhas compridas que nem garras. O padre Joaquim, que é novo na paróquia, veio de Belo Horizonte, fazia 2 anos. Quando contamos para ele, ele ficou meio desconfiado, mas no domingo, durante a missa, ele fez questão de avisar. Meus irmãos, têm chegado aos meus ouvidos histórias estranhas. Não vou dizer se acredito ou não, mas uma coisa eu sei: quem tem fé não deve temer, benzer a casa, rezar o terço, carregar água benta e evitem sair sozinhos depois que escurecer. Semana seguinte começaram a aparecer mais causos. A Rosinha jurou que viu alguma coisa atravessando a rua correndo, na madrugada quando ela ia abrir a loja. O pessoal do nosso bairro estava com medo. Foi aí que tivemos a ideia de fazer uma tocaia para aquele bicho que eu pensava até ser um lobisomem. Pensei bem na situação. Pensei na Dona Perpétua, nas crianças que brincavam na rua, no medo que tomava conta da nossa cidadezinha. Marcamos para a sexta-feira seguinte, exatamente 1 mês depois do primeiro avistamento. Éramos 6. O delegado Antônio, o sargento da PM, o Disseu e o Sebastião, todo mundo armado com rifle ou espingarda. Eu levei a Winchester 12 que eu tinha ganhado do meu pai. Naquela época era meio que liberado. Além do mais, o sargento e o delegado conheciam a gente. Ele sabia que a gente usava essas armas somente quando a gente ia para a zona rural ou para o sítio caçar. Entramos no lote às 9 da noite com lanternas potentes. O plano era fazer um pente fino, começando pela entrada e indo até o fundo, onde fica a mangueira grande. Os primeiros 20 minutos foram normais, só mato, lixo e uns ratos correndo, mas quando chegamos perto da árvore, o Zé Pinto parou de repente e disse: "Pessoal, olhem isso aqui." Tinha uma espécie de toca cavada embaixo das raízes da mangueira, buraco grande que dava para passar uma pessoa, e de lá saía um cheiro insuportável. "Alguém está morando aqui", disse o delegado. Foi quando ouvimos o barulho atrás da gente, igual aquela primeira noite, galhos quebrando, folhas se mexendo, mas dessa vez éramos 6 homens armados. "Quem está aí? Sai daí agora", gritou o sargento. A criatura apareceu devagar, saindo de trás de um pé de embaúba. Só que agora, com as lanternas iluminando direito, dava para ver melhor, e o que eu vi me fez quase chorar. Era o Carlinhos, o filho da dona Benedita, que morava na rua do quarteirão de trás. Menino de 15 anos, meio atrasadinho da cabeça, que sumiu fazia uns 3 meses. Todo mundo pensou que ele tinha se perdido na mata ou caído no rio. Só que não era mais bem o Carlinhos. O corpo tinha mudado. Ficou maior, mais peludo, com os braços compridos. Ele parecia um gorila. Era forte em cima e meio fino embaixo. Ele nos olhou com aquela expressão de bicho acuado, mas ainda dava para reconhecer um ser humano ali. Soltou aquele som terrível, meio rosnado. "É o menino da Benedita", disse o delegado. O Carlinhos ficou ali parado uns segundos, balançando o corpo para a frente e para trás. Depois, de repente, ele saiu correndo. Mas não correu que nem gente, correu que nem bicho, apoiando as mãos no chão e saltando por cima dos arbustos. A gente ficou ali parado, sem saber o que fazer. Como é que você vai atirar, mesmo ele estando naquele estado? O delegado chamou reforços de Divinópolis. Vieram mais 2 policiais, bombeiros, até gente da Defesa Civil. Isolaram o bairro todo e fizeram buscas por 1 semana, mas nunca mais acharam Carlinhos. A dona Benedita morreu de desgosto 2 meses depois. Dizem que ela ficava todas as noites na janela, esperando o filho voltar. O lote foi cercado pela prefeitura. Colocaram arame farpado novo e uma placa, que dizia: propriedade particular, proibida a entrada. Mas de vez em quando, principalmente nas noites de lua cheia, ainda dá para ouvir uns barulhos estranhos vindo de lá. Eu mudei meus hábitos, não fico mais no quintal depois das 8 horas da noite, e sempre deixo a luz do terraço acesa até de manhã.
O padre Joaquim nunca mais tocou no assunto, mas toda a primeira sexta-feira santa ele fazia uma missa especial pela alma do Carlinhos e benzição na casa de quem pedisse. Tem gente que diz que lobisomem não existe, que é coisa da imaginação, mas eu vi com meus próprios olhos aqui na cidade, na zona urbana. Olá, o meu nome é Bento. Vou apenas mencionar que sou do interior de São Paulo. Isso aconteceu em uma época que a cidade ainda era pequena. Sabe como é? Foi lá para os anos 80, quando eu tinha uns 20 e poucos anos e trabalhava de vigilante noturno em uma empresa de produtos químicos que ficava na zona industrial do lado da rodovia. Olha, vou te contar uma história que até hoje, depois de mais de 40 anos, ainda me dá arrepios só de lembrar. É um caos que mudou a minha vida completamente e que eu nunca mais consegui esquecer, por mais que eu tenha tentado. Eu era um rapaz simples, filho de operário, morava com a minha mãe em uma casa pequena em nosso bairro. Meu pai tinha morrido quando eu era criança, então desde cedo eu tive que me virar para ajudar em casa. Depois que terminei o ensino médio, eu arranjei esse emprego de vigilante porque pagava bem para a época e eu precisava do dinheiro. A empresa onde eu trabalhava, por questões éticas, eu não posso mencionar o nome. Ela ficava em uma área isolada, rodeada de terrenos baldios e algumas outras fábricas menores. Era uma construção grande, de 2 andares, toda cinzenta, com os galpões enormes, onde ficavam os tanques de produtos químicos. O prédio administrativo era separado da área industrial e tinha umas salas de escritório, departamento pessoal, contabilidade, essas coisas. Meu horário era das 10 da noite às 6 da manhã. Eu ficava sozinho na portaria, fazendo as rondas de hora em hora pelos corredores e galpões. Era um trabalho tranquilo, na maior parte do tempo. A cidade era pacata, quase não tinha criminalidade, então o máximo que acontecia era algum gato perdido que entrava no pátio ou algum bêbado que passava gritando na rua. Eu já estava nesse emprego há uns 2 anos quando aconteceu o que vou contar. Lembro que eu estava ouvindo rádio na portaria, uma programação de música sertaneja que tocava de madrugada, quando o Sérgio Reis estava cantando uma moda de viola. Devia ser umas 2 horas da manhã quando eu saí para fazer a ronda. Sempre seguia o mesmo roteiro. Começava pelos galpões, depois subia para o 2º andar do prédio administrativo, checava todas as salas, descia e voltava para a portaria. Naquela noite, quando eu estava subindo a escada para o 2º andar, ouvi um barulho estranho vindo do departamento pessoal. Era um som meio abafado, como se alguém estivesse mexendo em papéis ou abrindo gavetas. Meu primeiro pensamento foi que podia ser algum ladrão. Então, peguei a minha lanterna e fui investigar devagar, tentando não fazer barulho. A porta do departamento pessoal estava entreaberta e eu podia ver uma luz fraca lá dentro. Empurrei a porta bem devagar e olhei para dentro da sala. Foi aí que eu vi ele. Era um menino, devia ter uns 8 ou 9 anos, sentado na cadeira atrás da mesa do seu João, que era o chefe do departamento. O menino estava mexendo em uma pilha de papéis, como se estivesse procurando alguma coisa. Usava uma camiseta branca meio suja e uma bermuda jeans. Eu fiquei ali parado na porta sem entender nada. Como é que uma criança tinha entrado na empresa? A porta principal estava trancada, as janelas também. E o que ele estava fazendo ali àquela hora da madrugada? Ô menino, eu falei para não assustar ele. O que você está fazendo aqui? Ele levantou a cabeça e olhou para mim. Tinha o rosto um pouco pálido, olhos grandes e escuros. Não dizia nada, só ficou um tempo me olhando com uma expressão perdida. Como você entrou aqui? Eu perguntei de novo, entrando na sala devagar. Cadê seus pais? O menino se levantou da cadeira e começou a andar em direção à janela. Eu reparei que ele andava meio estranho, como se estivesse tonto ou machucado.
Calma, não vá embora não, eu disse esticando o braço na direção dele. Vem cá, vamos conversar. Foi aí que ele se virou para mim e falou: Moço, eu só quero ir para casa. Minha mãe tá me esperando. O coração dele apertou no peito. A voz dele parecia triste. Então eu resolvi ajudá-lo. Tá bom. Vamos sair daqui e você me conta onde você mora e eu te levo para casa. Pode deixar. Eu peguei na mão dele e até hoje eu me lembro como a mão dele era gelada, parecia gelo, e saímos do prédio. No caminho até a portaria, tentei conversar com ele, perguntar o nome dele, onde morava, quem eram os pais deles, mas ele só repetia que queria ir para casa. Na portaria, peguei a chave do portão e saímos para a rua. O menino apontou para a direção do centro da cidade e disse que morava por lá. Como não tinha carro, resolvi levar ele andando mesmo. Não era muito longe, umas 15 quadras. Durante o caminho, ele foi me contando que se chamava João Pedro, que tinha 9 anos e morava com a mãe em uma casa perto da praça. Disse que tinha saído para brincar e acabou se perdendo. Quando chegamos na rua que ele indicou, uma rua de casa simples perto da praça, ele parou na frente de uma casa de portão azul que tinha uma luz acesa no terraço. É aqui, ele falou. Eu bati palma no portão e logo apareceu uma mulher na janela, que parecia estar dormindo. Ela era nova, devia ter uns 30 e poucos anos, cabelo comprido e negro, e quando me viu, ficou com uma cara de espanto e incômodo. Dona, eu falei, eu encontrei esse menino na empresa onde eu trabalho. Ele disse que mora aqui. A mulher abriu o portão rapidinho e olhou para a rua e olhou para mim. Ela tinha uma expressão estranha no rosto, como se tivesse visto um fantasma. Minha Nossa Senhora, ela sussurrou. Que foi, dona? Eu perguntei. Tem algum problema? Ela me puxou para um lado e disse: Moço, que menino? Eu não estou vendo ninguém. Quando eu olhei, o menino tinha sumido. Eu fiquei em choque sem entender. Eu comecei a descrever o menino e contei a história de como eu encontrei ele. Daí a mulher ficou desesperada e até brava comigo. Ela disse que era seu filho, baseado nas descrições que eu dei, mas que ele tinha morrido há 2 dias atrás. Como assim, dona? Eu consegui falar. Ele estava lá na empresa conversando comigo. Moço, ela disse segurando meu braço com força. Ele faleceu há 2 dias atrás. Que brincadeira de mau gosto é essa? Eu saí correndo daquela casa que nem um doido, corri pela rua fora, sem olhar para trás, sem parar para respirar. Só parei quando cheguei na empresa, ofegante, suando frio e tremendo que nem vara verde. Eu fiquei lá a noite inteira, esperando o sol nascer para voltar para casa. Como era possível? Como ele tinha aparecido na empresa se ele estava morto há dias? Depois, eu soube por outras pessoas do meu trabalho que, de fato, o menino havia morrido de pneumonia ali no bairro, exatamente naquela casa. Cara, foi uma coisa esquisita demais. E eu não desejo essa experiência para ninguém, mesmo ele não tendo feito nada de mal comigo. O mais impressionante foi que eu toquei nele fisicamente. É um negócio que eu não consigo explicar, pois eu não sou nada espiritualista. No mesmo dia eu pedi demissão. Eu não conseguia mais ficar naquele lugar. Talvez toda vez que eu entrava naquela empresa era como um gatilho e me vinha à mente a lembrança daquela noite. Eu mudei de emprego, mudei de bairro, tentei recomeçar a vida. Mas aquela noite ficou marcada na minha memória para sempre. Nunca mais trabalhei de vigilante noturno. Nunca mais consegui ficar sozinho em lugares fechados durante a madrugada. O tempo passou, a cidade cresceu, a empresa foi demolida para dar lugar a um shopping center. Esse é o meu relato. Eu vi um fantasma, ele falou comigo, eu até o toquei e não sei por que ele me escolheu para que eu levasse ele até sua mãe. Dizem que no interior do Maranhão, cada família guarda pelo menos uma história sobre assombração. Durante anos, eu achava que esses relatos
eram pura fantasia, até que na última quaresma vivi algo que mudou para sempre a forma como eu vejo o mundo. A minha avó morava sozinha em uma casa de adobe bem antiga, na beira do vilarejo. Depois que meu avô faleceu, ela se recusou a se mudar com a gente para a cidade. A minha casa é meu pedacinho de terra. Ela repetia com orgulho toda vez que a minha mãe insistia em levá-la para um lugar mais seguro. Naquela tarde de março, assim que a gente chegou no portão da casa dela, dava para sentir uma tensão estranha no ar. Os cães da minha avó, que sempre latiam quando a gente chegava, dessa vez nem saíram para nos cumprimentar. Eu e minha mãe entramos com cuidado e encontramos minha avó trancando a janela da sala com alguns vergalhões. Ela estava com olheiras profundas e o rosto pálido, como se não dormisse há dias. Quando nos viu, correu para nos abraçar, mas a mão dela tremia. "Ainda bem que vocês chegaram", disse com a voz fraca. "Tenho medo que essa noite seja pior." Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Perguntei se ela estava doente ou se alguém tinha incomodado ela, mas sem dar muita explicação, a minha avó só mandou a gente ajudar a reforçar as portas e janelas. Assim que terminamos, ela nos levou até a cozinha. Na mesa, tinha um caderno aberto, cheio de anotações bagunçadas, como se ela estivesse anotando tudo o que vinha acontecendo nas últimas semanas. Enquanto a gente tomava café morno, com um pedaço de beiju, a minha avó começou a contar. "Faz um mês que comecei a notar que minhas galinhas estavam sumindo de manhã, e isso aconteceu desde que a quaresma começou. No começo achei que fossem cães, ou algumas raposas famintas, mas uns dias depois sumiram 2 cabras sem deixar rastro. Nada de sangue, nenhuma pegada, nada. Eu já não sabia mais o que pensar. À noite, eu escutava uns grunhidos e batidas fortes nas paredes da casa. Meus cães ficavam loucos, latiam sem parar, mas não tinha coragem de deixar eles sair para o galinheiro. Semana passada, eu vi com esses olhos que a terra há de comer." Ela fez uma pausa e nos olhou sério. Era um cachorro preto do tamanho de um cavalo. Os olhos dele brilhavam vermelhos no escuro. Eu tenho certeza de que aquilo não era um bicho normal. Olhei para minha mãe esperando que ela reagisse com ceticismo, mas tudo o que vi no rosto dela foi preocupação. Ela logo pensou que talvez aquilo era um lobisomem. Como todo mundo que cresceu naquele povoado, essas lendas, avistamentos, são muito comuns. Mesmo assim, era difícil aceitar que a gente podia estar diante de um caso real. "Por que você não ligou antes?" a minha mãe perguntou. A minha avó apenas disse: "Achei que dava conta sozinha. Pedi ajuda para o seu Fernando, o vizinho aqui do lado, e ele me disse para não brincar com isso. Os lobisomens não são qualquer coisa, dona Oliva. A senhora precisa chamar o padre Fraim, ele vai saber o que fazer. Foi o que ele me aconselhou." Mas fiquei com vergonha de causar alarde porque algo que muita gente que acha que é superstição pode ser uma coisa séria. Agora entendo que se a gente não fizer algo, logo vou perder todos os meus animais, ou talvez alguma coisa pior aconteça comigo. Minha mãe também resolveu ajudá-la. Naquela mesma tarde, depois de ajeitarmos as malas, fomos até a igreja do vilarejo. O padre Fraim nos recebeu com bastante calma. "Padre, eu preciso da sua ajuda. A minha própria mãe está assustada. Tem um cachorro enorme rondando a casa e a gente acha que pode ser um lobisomem." O padre não se mostrou surpreso, apenas assentiu, tranquilo, e disse que já tinha ouvido falar de histórias parecidas de outros moradores. Várias famílias têm reclamado do sumiço de bichos nas últimas semanas. Temos rezado pela proteção do povoado, mas se for uma aparição tão agressiva assim, vamos tomar medidas mais firmes. Vou com vocês essa noite abençoar a casa e o galinheiro da dona Oliva. Saímos da igreja com a promessa de que o padre chegaria antes do escurecer. Voltamos rápido porque minha avó não podia ficar sozinha por muito tempo. Para nossa surpresa, quando chegamos, um dos cães espiava por trás do portão, soltando um gemido choroso. A minha avó estava em pé no quintal, olhando para 3 manchas escuras na terra.
Eram pegadas grandes como de um lobo, marcadas na lama ainda fresca. Fomos contar as galinhas e faltava uma, mais um animal que entrava na lista dos desaparecidos. Quando a noite caiu, o padre Efraim chegou com um sacristão que carregava um sininho e um recipiente com água benta. O padre trazia também um crucifixo de metal e um livro pequeno, que eu imaginei ser algum manual de exorcismo. A minha avó os recebeu com muita preocupação. O padre não perdeu tempo. Fez uma oração na porta da frente e passou por todos os cantos da casa, borrifando água benta e rezando baixinho. Depois foi até o galinheiro, onde ficava as galinhas e também as cabras, e o resto da comida para os animais que ainda sobravam. Onde Deus habita, o mal não prospera, disse o padre. Pediu que a gente ficasse na sala com todas as luzes acesas. O sacristão pendurou um crucifixo grande na janela, como um símbolo da presença divina. A noite foi passando relativamente calma, até que por volta da meia-noite, os cães começaram a latir sem parar. Minha avó se levantou num pulo, mas o padre a segurou. A gente não conseguiu ficar parado. Tomados de coragem e com a espingarda velha da minha avó, saímos os 4 para o quintal, com a lanterna tremendo na minha mão. Mal dava para enxergar, mas conseguimos ver uma silhueta escura se mexendo entre as árvores que cercavam a casa. Um rosnado grave cortou o silêncio como se algo estivesse prestes a atacar. O padre Efraim levantou o crucifixo e começou a rezar alto com firmeza. De repente 2 brasas vermelhas se acenderam na escuridão. Os olhos do cachorro fixos estavam na gente. O pelo dele era preto como breu e a respiração fazia um som esquisito, quase humano, como se ele estivesse tentando dizer alguma coisa e também estivesse engasgado. Atrás, gritou o padre, em nome de Deus, você não vai dar mais nenhum passo. O cão negro avançou alguns metros, mostrando os dentes. Um cheiro azedo invadiu o ar forte e enjoativo. Minhas mãos tremiam segurando a lanterna e até a minha avó, mulher corajosa como poucas, deu um passo para trás. Foi aí que ouvimos o sacristão gritar. Ele está tentando levar outra cabra. Viramos em direção aos fundos da casa e vimos outra silhueta escura puxando um cabritinho que berrava e se debatia desesperado. O padre correu até lá. Não sei de onde ele tirou tanta coragem, mas levantou o recipiente de água benta e jogou nas costas da criatura. Na mesma hora, um grito agudo, quase sobrenatural, ecoou por todo o quintal. O bicho largou o cabritinho e recuou, se contorcendo como se tivesse sido queimado. Minha avó, com a espingarda em punho, disparou um tiro para o alto. A criatura correu para dentro do mato, sumindo na escuridão. Aos poucos, os latidos dos outros cães foram diminuindo, como se tivessem entendido que o perigo tinha ido embora. O padre Efraim caiu de joelhos no chão e rezou um Pai Nosso em voz alta. O sacristão foi checar o cabritinho ferido. Ele tinha um corte feito na perna, mas ainda estava vivo. Os outros animais estavam encolhidos nos cantos do galinheiro, assustados, mas nenhum outro tinha sido machucado. Aquela noite, ninguém conseguiu dormir. A gente ficou de vigia na sala, com a espingarda carregada e as orações do padre como proteção. Na manhã seguinte, quando o sol iluminou, nos reunimos com alguns vizinhos para contar o que aconteceu. Confirmamos que nas semanas anteriores, eles também tinham perdido galinhas, porcos e até um cavalo jovem. Diante de tantas provas, o padre Efraim organizou um rosário especial naquela mesma tarde. Quase todo o vilarejo apareceu. As orações foram fortes, acenderam velas e o padre celebrou uma missa pedindo proteção contra as forças das trevas. Ao anoitecer, o padre voltou à casa da minha avó, abençoou o quintal de novo e colocou símbolos sagrados nas portas. Nada de estranho aconteceu naquela noite, e com o passar dos dias, os vizinhos pararam de relatar ataques. Como se tudo não passasse de um pesadelo ruim, o cachorro negro simplesmente desapareceu, sem deixar rastro. Antes de voltar para a cidade, a minha avó segurou a minha mão e disse: "Obrigada por não duvidar de mim.
Dizem que os lobisomens se alimentam da fraqueza e do medo. Mesmo que muita gente não acredite nessa história, eu vivi. Eu estava lá na noite em que o cão negro rondou a nossa fazenda. Não sei se aquele cachorro fugiu para outra região ou se foi a mão de Deus que mandou ele ir embora. O que sei é que nossas orações ajudaram a salvar a minha avó e os bichos dela de um horror que não dá para explicar. No fim das contas, o medo se curvou diante da fé. Boa noite. Em 24 de junho de 1999, o pequeno município de Santa Isabel, em São Paulo, foi abalado por um acontecimento tão grotesco e incompreensível e misterioso que até hoje permanece sem resposta. Alzira Maria de Jesus, uma senhora de 70 anos, conhecida por ser frágil e acamada devido à sua saúde debilitada, nunca imaginou que aquela seria a sua última manhã de vida. A história que se desenrolou naquele dia se tornou um pesadelo para a comunidade e deixou uma marca indelével em quem a conhece. O caso continua sendo um dos mais misteriosos e macabros da região. Há até quem diga que OVNIs ou seres de outros planetas possam estar envolvidos com esse caso. Naquela manhã, como fazia todas as manhãs, a nora de Alzira, Sônia Aparecida, foi até a casa de sua sogra para levar o café da manhã e ajudá-la com o que fosse necessário. Alzira vivia sozinha e dependia de cuidados constantes, então Sônia, que tinha uma relação próxima com ela, sempre se encarregava dessa tarefa. No entanto, ao entrar no quarto de Alzira e tentar falar com ela, Sônia não obteve resposta. Inicialmente, ela pensou que sua sogra estava apenas dormindo profundamente, mas ao tentar acordá-la, percebeu que algo estava muito errado. Assustada e sem saber o que fazer, Sônia saiu da casa para buscar ajuda. Cerca de 40 minutos depois, Sônia retornou à residência. Foi então que ela se deparou com uma cena de horror indescritível. Alzira já estava sem vida, mas o que realmente chocou Sônia foi a forma como a vítima havia sido encontrada. O rosto de Alzira estava completamente desfigurado. A carne havia sido removida com uma precisão tão grotesca e detalhada que parecia impossível ser obra de mãos humanas. Não havia sinais de luta, nenhum vestígio de sangue nas roupas de Alzira, ou seu colchão ou travesseiro. A mulher parecia ter sido assassinada enquanto estava deitada, sem a menor chance de defesa. A perícia que foi realizada logo após o crime revelou que Alzira já estava morta quando seu rosto foi removido. A morte ocorreu entre as 2 e 4 horas da manhã, mas a violência contra o corpo foi consumada mais tarde, com um nível de crueldade e precisão que deixou os investigadores sem respostas. A pergunta que ninguém conseguia entender era: por que alguém faria isso com uma mulher idosa e indefesa? A polícia começou a investigar o caso, mas logo se deparou com uma série de enigmas. Não havia sinais de que Alzira tivesse sido atacada ou agredida antes de sua morte. Não havia também qualquer sinal de roubo ou tentativa de encobrimento do crime. O local estava intacto, o que indicava que o assassino ou os assassinos não se importaram com a possibilidade de deixar pistas. Nada foi roubado da casa e nada parecia ter sido alterado. A única coisa que havia sido brutalmente alterada foi o corpo de Alzira. O caso logo chamou a atenção da mídia local e nacional. A violência, a falta de pistas e a frieza do crime fizeram com que as especulações sobre o que realmente havia acontecido começassem a surgir. Alguns falavam em vingança, outros sugeriram o crime que poderia ter sido motivado por questões familiares. Mas, por mais que se tentassem, ninguém conseguia entender o que realmente aconteceu. Dentre rumores que surgiram, alguns falavam sobre a possibilidade de um ritual macabro. A remoção do rosto de Alzira, a maneira tão precisa com que foi feito, levou algumas pessoas a sugerirem que o crime poderia ter sido cometido com a intenção de realizar algum tipo de prática sombria, mas até hoje nada disso foi comprovado. Nenhum líder religioso ou especialista em fenômenos ocultos ou sobrenaturais
conseguiu encontrar qualquer ligação entre o crime e práticas de magias ou rituais. As investigações, que começaram com grande fervor, logo começaram a se arrastar. A polícia tentou várias linhas de investigação, mas nada parecia levar a um caminho claro. Algumas pessoas apontaram para os membros da família de Alzira, mas nenhuma evidência concreta jamais apareceu. A dor e o sofrimento de Sônia e dos outros familiares de Alzira eram palpáveis, mas até mesmo eles não conseguiam entender o que havia levado alguém a cometer tamanho ato de violência contra uma pessoa tão vulnerável. O mistério persiste até hoje, com o passar dos anos. O caso de Alzira Maria de Jesus se tornou uma história que assombra a cidade de Santa Isabel. As pessoas ainda falam sobre o crime, mas ninguém tem respostas para as perguntas mais importantes. Quem foi o responsável pela morte de Alzira? Por que ela foi escolhida? Até hoje ninguém soube a resposta. O caso permanece em aberto sem solução, deixando uma sensação de desconforto e medo naqueles que tentam relembrar os acontecimentos daquela manhã terrível. O que se sabe é que Alzira Maria de Jesus nunca mais poderá ser lembrada com alegria, pois sua memória foi marcada por uma violência incompreensível e por um mistério que, infelizmente, talvez nunca seja desvendado. E como foi mencionado no princípio desse relato, há até pessoas que digam que foi algo sobrenatural, ou que isso foi obra de seres de outro planeta, extraterrestres, que por algum motivo levaram o rosto dela. O crime permanece mais de 2 décadas depois, com uma ferida aberta na cidade, lembrando a todos que mesmo nas comunidades mais tranquilas, o mal pode surgir de formas inexplicáveis e deixar cicatrizes que jamais se curam. Existem fotos na internet, mas eu não pude colocar nesse vídeo para não ser censurado. Mas eu recomendo que você tenha a descrição, pois as imagens podem ser fortes para pessoas que são sensíveis. Boa noite.